A religião dos Sumérios. Os Sumérios e os demais povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e esses deuses estavam ligados a fenômenos da natureza e eram responsáveis por tudo o que acontecia no mundo. As pessoas acreditavam que os deuses podiam interferir na vida cotidiana se estivessem satisfeitos ou descontentes com a atitude das pessoas. Sendo assim, era necessário que a população oferecesse rituais e oferendas para conseguir livrar-se das ameaças dos deuses. Ameaças como fortes vendavais e doenças. Os mesopotâmios acreditava que os deuses transmitiam mensagens por meio de sonhos, das estrelas e de outros sinais. Os sacerdotes, para interpretar as mensagens, utilizavam a leitura das entranhas dos animais e a realização de sinais no céu. A interpretação dos sinais não era visto como magia, e essa interpretação dos sinais dos céus levou ao conhecimento da astronomia, fazendo com que desenvolvesse os cálculos das elipses dos planetas e criaram também um calendário. Os mesopotâmicos aprenderam a dividir o dia em 12 horas duplas e o ano através do ciclo da Lua. Conseguiram identificar 5 planetas: Saturno, Júpiter, Vênus, Mercúrio e Marte. Por meio da observação do céu, foi possível também estabelecer as estações do ano e criar os signos do zodíaco a partir da análise das constelações e a associação ao futuro das pessoas. As cidades-estados possuíam grandes templos dedicados aos deuses. Esses são chamados de tinha formas de degraus e aonde os deuses. Cada cidade-estado podia ir nos santuários. Esses locais era onde os mesopotâmicos realizavam os seus cultos e suas oferendas às suas divindades. Isto era a religião dos povos que viviam na Mesopotâmia. A centralização política, os acadianos e os babilônicos. Por volta de 2800 anos, um povo, o deserto da Síria, conhecido como ou acadianos, dominaram, conquistando toda a região sul da planície da Mesopotâmia. Sargão I conquistou a região do Tigres e do Eufrates como autoridade central, dando início assim ao Império Acádio, um dos primeiros impérios da história da humanidade. Sargão I não impôs uma cultura a seu povo e permitiu aos sumérios que poderiam manter seus costumes. Ocorreu uma fusão das duas culturas, dos acádios e dos sumérios. O exemplo prático foi a adoção da escrita cuneiforme pelos acadianos, mas adaptando a sua própria língua. Por volta de 2000 a 1900 anos, um outro povo vindo da Arábia, os amoritas, dominaram os sumérios e os acadianos, dando início ao Império Babilônico, com a sede na cidade da Babilônia. A união desses territórios originou aí no chamado Primeiro Império Babilônico. A unificação desses povos se deu principalmente pela autoridade de Hammurabi, um grande rei conquistador, e que organizou as leis e as regras num código chamado Código de Hammurabi, que determinava as leis conforme os princípios do talião, que significa tal e qual, olho por olho, dente por dente. No entanto, havia uma distinção de tratamento entre os grupos sociais. Um crime cometido por um escravo contra um homem livre, por exemplo, teria uma punição mais severa.
Já um crime cometido por um homem rico contra um pobre teria uma punição mais leve. Isso significava que o olho por olho, dente por dente, nem sempre era aplicado conforme deveria ser. Era distinto conforme os grupos sociais, os assírios e os neobabilônicos. O Império Babilônico ruiu lentamente após a morte de Hammurabi, e a região da Mesopotâmia foi tomada por uma população indo-europeia. Naquele período, vários reis governaram a região da Babilônia, e aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, os assírios conquistaram brutalmente diversas terras que se localizavam na Alta Mesopotâmia, dando início ao Império Assírio. Os assírios exerciam o domínio militar mais temido da região, pois possuía táticas de batalhas diferentes e utilizava armas de ferro em vez de bronze. Seu exército era bem organizado, possuía arqueiros e lanceiros, além de esquadrões de infantaria. Essa força bélica conseguiu dominar não só toda a Mesopotâmia, mas também a região da Palestina, do Egito e da Síria. Em 600 a.C., o Império Assírio foi dominado pelos exércitos dos caldeus, povo que habitava o sul da Mesopotâmia. A partir desse momento, os caldeus dominaram toda a região da Mesopotâmia. Dentre os reis caldeus se destaca o rei Nabucodonosor, que tentou reviver a cultura da época de Hammurabi e instalou seu governo na cidade da Babilônia. Este período ficou conhecido como o Segundo Império Babilônico ou Império Neobabilônico. Durante o governo de Nabucodonosor foi edificado grandes construções, e se destaca o Jardim Suspensio da Babilônia, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Diz que Nabucodonosor mandou construir o Jardim Suspensio para sua mulher, a rainha Amitis, às margens do rio Eufrates. Por volta de 539 anos antes de Cristo, ocorreu o declínio da Mesopotâmia e teve início aí a conquista da região pelos persas, povos que viviam na região do atual Irã. Surgiu aí um novo império, marcado pela invasão do rei sírio da Pérsia. Terminava aí o último grande império mesopotâmico. A partir desse período, muitas cidades e reinos perderam sua independência política, econômica e cultural, e transformando o seu modo de vida.